Olá, meu nome é Fabiano, eu sou professor de Química. Hoje vou fazer uma rápida revisão, só para a resolução do exercício mesmo, sobre notação química. Mais especificamente a gente vai ver alguns conceitos, como de o que é a massa de um átomo, quantidade de prótons, de nêutrons, de elétrons, o que é o íon e como resolver questões referentes a esse conteúdo. Essa é uma parte da química que no ensino médio, no primeiro ano, a gente chama de notações químicas, certo? Que é como a gente vai trabalhar com alguns símbolos, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiramente, o elemento químico, certo? É uma representação simbólica, né? O elemento, eu vou simbolizar aqui, esse elemento, ele tem seu nome composto de uma letra maiúscula e de uma letra minúscula qualquer. Então, ele pode começar com uma maiúscula e ter uma minúscula. Ele pode ser representado apenas em uma letra maiúscula ou ainda, em poucos casos, certo? Ele pode ter 3 letras, sendo que a primeira é maiúscula. Então, a primeira letra poderia ser maiúscula, seguida de 2 letras minúsculas. Em alguns pouquíssimos casos, tá? Mas, em uma representação, vou representar um elemento químico qualquer, certo? Pela letra X. Em cima desse elemento vai estar a massa. A massa a gente pode simbolizar ela com a letra A, para fim de cálculos. Embaixo a gente vai ter o número atômico, certo? Que a gente simboliza com a letra Z. Então, a massa, gente, ela pode aparecer em cima e o número atômico ele pode estar aqui à direita do número ou à esquerda, tanto faz, certo? O átomo ele é composto de alguns elementos principais, certo? Esses elementos são prótons, nêutrons e elétrons em sua eletrosfera. No núcleo atômico a gente concentra quase toda a massa. Então, a massa é a soma de prótons e nêutrons. A massa, aqui, letrinha A, ela é representada, né, pela soma de prótons mais nêutrons. Essa massa aqui, essa massa não, esse próton aqui ele pode ser igual, ele é igual ao número atômico Z. Então, eu posso usar P ou Z na fórmula. Com essa fórmula aqui de massa, eu posso calcular a quantidade de massa de prótons ou de nêutrons, depende do que a questão me pedir. Lembrando que prótons e nêutrons é o que a gente encontra no núcleo atômico. Então, massa simbolizada pela letra A, nada mais é que eu somar o número atômico do átomo com seu nêutron. Esse número atômico, esse número de prótons, aliás, aqui, ele tem uma carga positiva, mas lembrando que, no geral, o átomo como um todo, ele é neutro. Isso nos leva a crer que, devido ao átomo também ter elétrons em sua eletrosfera, os elétrons são negativos. Então, leva a entender que a quantidade de prótons e de elétrons é a mesma. Porque se o átomo é neutro, ele não tem carga, significa que a quantidade de carga positiva, que é o próton, é igual à quantidade de carga negativa, que é o elétron. Então, se um átomo ele tem 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons, uma vez que ele é eletricamente neutro. Então, vamos lá. Bem, vou representar aqui um elemento, o Na. O Na é o elemento químico sódio. A massa do Na é 23. O número atômico dele é o 11. Então, esses dados você encontra na tabela periódica. O que isso quer nos dizer? Quer dizer que P, quantidade de prótons, é 11. Por quê? Porque Z, que representa o número atômico, é igual ao número de prótons, também é 11. A massa dele é 23, que está aqui em cima. Se eu perguntar quantos elétrons ele tem, ele também terá 11 elétrons. Por quê? Número de prótons, que é a mesma coisa aqui,
que o número atômico e também vai ter a mesma quantidade de L, de elétrons, que também é 11. Então aqui é a primeira parte que a gente vai precisar para a resolução do exercício, certo? Isso para um átomo eletricamente neutro. Agora, se o átomo ele tem uma carga, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar, vou dividir aqui, o quadro é pequeno, mas a gente dá um jeito. Vamos imaginar que eu tenho um X, mas vamos usar o sódio, o Na. O sódio está com esse símbolo de mais aqui. Isso significa que o sódio perdeu um elétron. Então ele perdeu uma carga negativa. Como eles estavam iguais, lembrando que o número atômico dele é 11. Ó. Isso significa que ele tinha 11 prótons, que é carga positiva, e 11 elétrons, que é carga negativa. Então aqui era positiva, aqui é negativa. Se ele perde um elétron, ele fica com 10 elétrons. Com 10. E 11 prótons. Se ele tem 10 elétrons e 11 prótons, significa que eu tenho um próton a mais, sobrou uma carga positiva. Tá aí. Então, toda vez que um átomo não está neutro, ele é um íon. Se for positivo, é um cátion. Se for negativo, é um ânion. Esse íon aqui, ele pode ser 1 ou mais. Se não aparecer no número, é 1. Pode ser 2 mais, 3 mais, certo? E menos também. Vamos pegar aqui um exemplo do cloro. O cloro tem símbolo negativo. Significa o seguinte, significa que o cloro, ele ganhou um elétron. Então, a quantidade de elétrons dele é uma unidade a mais, certo? Vou pegar outro exemplo aqui. O oxigênio, que é mais famoso. Então, o oxigênio tem 2 menos. Bem, o número atômico do oxigênio é o número 8. Tá? Você pode ver isso aí no slide, é o número 8. Significa que o oxigênio teria 8 prótons e 8 elétrons. Prótons positivo, elétron negativo. Todavia, se tem um menos, significa que ganhou elétrons. Quantos elétrons? 2. Então, quer dizer que ele ficou com 10 elétrons. Então, veja, ele tinha 8 prótons e 8 elétrons. Porém, ele ganhou 2 elétrons. Então, veja que ele aumentou 2 cargas negativas. Por isso que ele é negativo. Então, o que é um íon? É um átomo que tem carga. Tá? Então, isso daí a gente também vai precisar na resolução do exercício. Certo? Agora a gente vai falar sobre semelhanças atômicas, tá? Vou gravar outro vídeo falando disso, rapidinho.